Olá, benditos! Em Romanos 12, Paulo nos ensinou como transformar a nossa mente e os nossos relacionamentos. No entanto, fora da igreja, nós entramos na rotina da nossa cidade. Nos deparamos com policiais, leis, trânsito, impostos para pagar e boletos vencendo. Como o cristão deve agir diante da sociedade e do governo? É exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo trata no capítulo de hoje. A nossa fé não nos isola do mundo, ela nos torna cidadãos melhores. Pegue sua Bíblia e vamos para mais um capítulo da nossa série. Paulo escreve sobre qual deve ser a postura dos cristãos com relação às leis, os impostos e os governantes terrenos. E ele começa com uma afirmação que, a princípio, pode parecer chocante: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Ele explica que os governantes existem para manter a ordem, punir o mal e proteger o bem. Quando Paulo escreveu essa carta, o imperador de Roma era ninguém menos que Nero, o mesmo que anos mais tarde se tornaria um dos maiores perseguidores de cristãos da história. Os cristãos estavam cercados por corrupção, idolatria e injustiças. Mesmo assim, Paulo ensina princípios de respeito que continuam válidos até os dias de hoje. É importante lembrar que a submissão às autoridades não significa obedecer a tudo cegamente. Quando uma autoridade exige algo que contradiz claramente a vontade de Deus, o exemplo dos apóstolos continua válido. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas em todas as demais situações, o cristão deve ser conhecido pelo respeito, pela integridade e pela boa conduta. O que Paulo está ensinando aqui é um princípio do respeito à ordem social. Os cristãos não devem ser conhecidos por rebeldia, violência ou desordem. Nós obedecemos às leis de trânsito, respeitamos as autoridades e no versículo 7, Paulo vai direto ao ponto mais doloroso: o bolso. Ele diz: pagai a todos o que lhes é devido, a quem imposto, imposto. Esse era um assunto sensível, especialmente para os judeus, que frequentemente se revoltavam contra a pesada cobrança dos tributos romanos. Mas Jesus já tinha dito: dai a César o que é de César. E Paulo reforça isso. O princípio aqui é o de que a fé cristã não nos torna cidadãos irresponsáveis. Pelo contrário, deve nos tornar pessoas ainda mais honestas que cumprem os seus deveres civis. Depois, Paulo passa a falar sobre os relacionamentos pessoais. Ele diz: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Preste atenção nisso. Paulo está dizendo que financeiramente devemos ter uma vida limpa, sem dar calotes ou acumular dívidas que não podemos pagar. No entanto, ele abre uma exceção para uma dívida que nunca conseguiremos quitar: a dívida do amor. O amor ao próximo é um boleto que vence todos os dias e que a gente precisa pagar o resto da vida. O amor cristão não é apenas um sentimento, é uma decisão diária de buscar o bem das outras pessoas. Para explicar isso de forma simples, ele relembra alguns dos mandamentos da lei de Deus: não adulterar, não matar, não furtar, não cobiçar. E então resume tudo em uma única frase: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não substitui a lei moral de Deus, ele cumpre o propósito da lei. Paulo mostra que quem ama de verdade não prejudica o próximo. Quem ama de verdade não precisa de uma lista de proibições, porque o amor cuida, protege e respeita o outro naturalmente. É interessante notar que o Império Romano valorizava a força, o prestígio e o poder. Mas o Evangelho trouxe uma revolução silenciosa ao ensinar que a verdadeira grandeza está no amor sacrificial, que até hoje continua sendo uma das marcas mais fortes do cristianismo.
Nos versículos finais, Paulo muda novamente de assunto e fala sobre vigilância espiritual. Ele diz: já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Paulo não está falando do sono físico, mas da acomodação espiritual. O cristão não deve viver distraído como alguém que esqueceu que Jesus voltará. Os primeiros cristãos viviam com uma forte expectativa da volta de Cristo. Essa esperança influenciava suas decisões, suas prioridades e até seu comportamento. Por isso ele diz: a noite é passada e o dia é chegado. Na Bíblia, a noite frequentemente simboliza o mundo, marcado pelo pecado e pela escuridão espiritual. O dia representa a plena manifestação do reino de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo: vocês já pertencem ao novo dia, então vivam como pessoas que pertencem à luz. Ele fala em abandonar as obras das trevas, ou seja, os velhos hábitos do passado. Ele cita comportamentos comuns na sociedade romana, como bebedeiras, imoralidade sexual, invejas e contendas. Essas práticas eram vistas como normais por muitos, mas Paulo lembra que os seguidores de Jesus foram chamados para uma vida diferente. No versículo 14, ele dá a ordem final: mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo. No mundo romano, as roupas diziam tudo sobre quem a pessoa era. Um cidadão romano usava toga, um soldado usava sua armadura, um escravo usava vestes simples. A roupa determinava a sua identidade pública. Portanto, como cristãos, devemos escolher diariamente revestir-nos do Senhor Jesus Cristo, ou seja, viver de acordo com o caráter de Cristo. O objetivo do cristão não é simplesmente evitar o pecado, é refletir Jesus em sua maneira de pensar, falar e agir. Quando as pessoas olharem para a nossa vida, para as nossas atitudes no trabalho, na rua, na internet, elas não devem ver o nosso velho eu egoísta, mas sim os traços, o caráter e o amor de Jesus em nós. Romanos 13 nos desafia a viver uma fé que faz diferença no mundo real. Nos ensina também que a fé não deve ficar restrita ao culto ou à igreja. Ela influencia nossa vida como cidadãos, nossa relação com as autoridades, nossa honestidade, nossa maneira de amar as pessoas e até as nossas escolhas diárias. Em um mundo marcado pelo egoísmo, pela violência e pela desonestidade, Deus nos chama para sermos sal e luz. Portanto, o respeito às autoridades e às leis, o pagamento de impostos e o trato com as pessoas em amor são atos de adoração a Deus, bem como um forte testemunho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas então surge uma nova pergunta: como lidar com diferenças de opinião dentro da igreja sem gerar divisões? No capítulo 14, Paulo vai abordar justamente esse assunto. Prepare-se para aprender sobre maturidade, graça e amor entre irmãos amanhã, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!